Senhor presidente, egrégia turma, a denúncia, ora submetida a julgamento, ela imputa aos réus a prática de crimes contra as instituições democráticas e essa é a razão pela qual eu passo a análise do crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O tipo legal vem assim descrito: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado de Direito, democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Eu inicio a análise pelo bem jurídico tutelado pela norma penal em comento, qual seja o Estado democrático de direito. O professor só para não pular uma página aqui, o professor de ciência política da New York University, Adam Pravorsky, esclarece que a palavra democracia possuía uma conotação negativa até muito recentemente, tendo inclusive seu uso desaparecido ainda na Roma Antiga. Tanto assim é que os pais fundadores americanos, nos Federalist Papers, utilizavam o termo república para fazer referência à democracia representativa, como James Madison também fazia no paper número 14, e dizia: numa democracia, as pessoas se encontram e exercem o governo pessoalmente. Numa república, elas se reúnem e o administram pelos seus representantes e agentes. Após a Primeira Guerra Mundial, o termo democracia passou a ser empregado de maneira positiva, sob a influência do presidente americano Woodrow Wilson, para indicar soberania popular e autogoverno consentido pelos governados, em contraposição à filosofia comunista de Vladimir Lenin. A ideia nodal de autogoverno, representação e consentimento foi sendo qualificada ao longo do tempo, na medida em que nunca se mostrou suficiente. A mera existência de eleições não se revelavam idôneas a representar a democracia e nem mesmo para garantir estabilidade política ou respeito às liberdades e direitos fundamentais. Como anota Przeworski, o conceito de democracia evoluiu gradualmente para se tornar uma nova construção que elevou a liberdade ao valor político mais importante e prosseguiu para afirmar que esse valor somente pode ser alcançado se as pessoas forem governadas apenas pelas leis que elas mesmas determinarem e as quais sejam igualmente sujeitas a crivo da sociedade. Íncitas à ideia de democracia, sob essa lógica, figuram os valores morais da liberdade e da igualdade, que, por sua vez, demandam instituições capazes de limitar a vontade da maioria, conforme nós encontramos na Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford. Eu faço uma transcrição, mas me baseio especificamente nesse trecho. A ideia de igualdade pública também fundamenta limites à própria tomada de decisões democráticas. A igualdade pública exige ainda que direitos liberais e civis fundamentais sejam igualmente respeitados pelo processo democrático, funcionando assim como limite à atuação da decisão majoritária. Nada obstante, não existe consenso sobre quais instituições devem compor o conceito de democracia para garantir a vontade popular respeitada, evitando domínio por grupo de interesse, mas, ao mesmo tempo, filtrada, refinada
e limitada de modo a combater a tirania da maioria. O professor da Universidade de Yale, Robert Post, por exemplo, identifica na liberdade de expressão um dos componentes essenciais e indispensáveis para a democracia na tradição daquele país. Diz ele, é por essa razão que denominamos a primeira emenda de caráter antimajoritário, a guardiã de nossa democracia. Ainda que o objeto próprio da primeira emenda seja restringir as leis que uma maioria poderia promulgar, sua finalidade é proteger a livre formação da opinião pública, que constitui o sine qua non da democracia. Os primeiros teóricos possuíam uma compreensão bastante inadequada da natureza da democracia. Imaginavam que o princípio fundamental da democracia era um majoritarismo expresso por meio das eleições. Mas o majoritarismo e as eleições são meros mecanismos de tomada de decisão. A democracia não se assenta em técnicas decisórias, mas sim no valor do autogoverno, na noção de que aqueles que estão submetidos à lei devem também se perceber como autores da lei. Essa formulação sugere que as proteções judiciais conferidas pela primeira emenda à liberdade de expressão são necessárias, ainda que não suficientes para assegurar a legitimidade democrática. Se as pessoas são impedidas de participar da formação da opinião pública, de modo a torná-la responsiva ao seu próprio ponto de vista, dificilmente se perceberão como potenciais autoras das decisões governamentais que as afetam. A democracia exige que a atuação estatal esteja vinculada intimamente à opinião pública. Cito a obra do professor Robert Post, Democracia, Expertise e Liberdade Acadêmica. Conferindo idêntico peso ao caráter dialógico e participativo dos regimes democráticos, o cientista político Robert Dahl entende que as democracias concretas, por ele denominadas de poliarquias, seriam compostas por 8 elementos: liberdade de organização, liberdade de expressão, direito ao voto, acesso aos cargos públicos, direito dos líderes de competirem por apoio, eleições livres e justas, instituições que tornem as políticas públicas subordinadas às preferências dos eleitores. Outros autores, ao examinarem os signos distintivos da democracia, conferem ênfase a mecanismos criados no âmbito do próprio Estado, com o desiderato de limitar o seu arbítrio, incluindo o bicameralismo, o veto executivo, o impeachment e o próprio controle judicial. Quanto ao controle judicial, John Healey, citado em vários artigos nossos, alguns chamam de John Eli, embora reconhecendo como ideia principal da definição de democracia e igualdade política, sustentava que o maquinário do governo democrático só funciona devidamente quando mantidos abertos os canais de participação política e comunicação, o que seria garantido pela intervenção do judiciário quando necessário. Da mesma maneira, mais geral, os professores da Harvard Law School, Cass Sunstein e Mark Tushnet, e seus coautores explicam como os freios e contrapesos foram vislumbrados na tradição constitucional americana a partir das ideias de Madison e adotadas pelo Brasil. O sistema de freios e contrapesos no âmbito da estrutura federal foi concebido para prevenir tanto o domínio por grupos de interesse, quanto a representação orientada por interesses egoísticos. Caso um segmento dos governantes viesse a ser influenciado por interesses divergentes daqueles do povo, outros agentes estatais teriam simultaneamente o incentivo e os meios necessários para resistir.
E aqui eu cito a obra do professor Kassusten, que é muito lembrado quando discutimos a questão da capacidade institucional, na obra constitucional, na obra sobre lei e constitucionalismo. Essa ideia também é encontrada na obra de Aníbal Pérez Linan, professor da Universidade de Notre Dame. E aqui um trecho pequeno. Governos democráticos não cometem violações graves ou sistemáticas de direitos humanos contra seus cidadãos. Não censuram vozes críticas na mídia de massa, não proíbem a organização de partidos políticos ou grupos de interesses legítimos, entendendo legítimo no sentido amplo. As democracias modernas, usualmente, codificam os direitos dos cidadãos e autoridade governamental em uma Constituição escrita e se apoiam um poder judiciário independente e em outras instituições de controle e responsabilização, tais como as Cortes Constitucionais, órgãos independentes de auditoria, agências investigativas, tudo para proteger o direito dos cidadãos contra ingressos e ingerências indevidas do governo. Nota-se, então, uma imbricação entre o conceito de democracia e de Estado de Direito, este compreendido como o rule of law, a ideia de que os governantes devem exercer seus poderes nos limites estabelecidos pelas normas públicas, não de modo arbitrário ou em proveito de interesses pessoais, por sua vez. E, por outro lado, os cidadãos também devem idêntico respeito às normas legais, de maneira que estas sejam aplicadas a todos igualitariamente. Apesar de ser inequívoca essa íntima ligação entre democracia e o Estado de Direito, também em relação ao último, há controvérsias quanto quais normas públicas devem estar presentes em dado ordenamento para que se reconheça a observância do rule of law, E aí eu trago novamente a enciclopédia da Universidade de Stanford. Pode-se dizer, então, que o Estado democrático de direito é um conceito multifacetado, que não pode ser compreendido de maneira binária, como existente ou inexistente. A sua utilidade para a teoria constitucional reside na sua capacidade de albergar diversos vetores institucionais, considerados pela literatura como indicadores de uma boa governança pública, que merecem exame casuístico e sensível, a diversos graus de maturação. Esses indicadores nem sempre são de fácil constatação, e a sua dimensão é deveras controvertida. Ademais, consoante aponta Stefan Voigt, um Estado de Direito completo nunca se realizou e provavelmente jamais se realizará na medida em que depende não apenas da qualidade formal das instituições em dado lugar e tempo, mas também da qualidade dos organismos incumbidos de sua implementação fática. A complexidade inerente à matéria decorre do fato de que o Estado de Direito é composto por várias dimensões, muitas das quais são também multifacetadas. O autor propõe, Stefan Voigt, uma análise restritiva do Estado de Direito, abrangendo o exame de apenas 7 categorias: separação de poderes, controle judicial, independência judicial, responsividade judicial, independência persecutória, devido processo legal e direitos humanos básicos. Nada obstante essas dificuldades, são diversas as organizações e estudiosos que se dedicam a classificar as instituições que devem ser apreciadas na análise empírica comparativa do Estado democrático de direito, valendo-se de critérios bem mais amplos que os propostos por Voigt, como agora eu enunciei. E essa parte
da doutrina constitucional, ela estabelece índices para medir a qualidade do Estado de Direito em diferentes países. E, ao verificar esses índices, ela estabelece 8 eixos gerais. Primeiro, limite aos poderes governamentais. Afere-se a efetiva limitação dos poderes do governo pelo Legislativo, pelo Judiciário, por auditorias independentes e por freios não governamentais. A aplicação de sanções aos agentes por má conduta, bem como a sujeição do processo de transição do poder ao ordenamento jurídico. 2. Consideram ainda como integrante um índice da democracia, a ausência de corrupção. Verifica-se se os agentes públicos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das forças policiais e militares se abstêm de utilizar a função pública para fins de proveito privado ou indevido. Ainda dentro dos 8 eixos, terceiro, justiça criminal. Examina-se a efetividade do sistema de investigação e de julgamento penal, a tempestividade das decisões, a capacidade do sistema criminal de reduzir a reincidência, bem como, enfatiza os aspectos a seguir, sua imparcialidade, independência frente a influências indevidas, ausência de corrupção, além do devido respeito ao processo legal e aos direitos dos acusados. 4. Ainda no índice da classificação da democracia, direitos fundamentais, avalia-se a garantia da igualdade e da não discriminação, a proteção do direito à vida e à segurança pessoal, o respeito ao devido processo legal, a efetividade da liberdade de opinião e de expressão, da liberdade de crença e de religião, da proteção contra interferências arbitrárias na esfera da vida privada, da liberdade de reunião e associação, bem como a efetividade dos direitos fundamentais dos trabalhadores. 5. Aplicação regulatória. Afere-se a efetividade da aplicação das normas regulatórias, a imparcialidade em sua execução, a condução séria dos processos administrativos. 6. Governo aberto. Considera-se o grau de publicidade e acessibilidade das leis e dados governamentais, a efetividade do direito de acesso à informação, os canais de participação cívica e a existência de mecanismos de reclamação acessíveis e funcionais. 7. Ordem e segurança. Analisa a efetividade do controle da criminalidade, a limitação de conflitos civis internos e a existência de meios institucionais que evitem que os cidadãos recorram à violência para a resolução de seus conflitos pessoais. E Justiça Civil, 8º. Examina-se a acessibilidade e a capacidade econômica dos cidadãos de recorrer à Justiça Civil, a ausência de discriminação, a corrupção e influências indevidas sobre os órgãos jurisdicionais, a razoável duração do processo, como agora contemplado pela Constituição Federal como direito fundamental e cláusula pétrea, a efetividade da execução de decisões judiciais e a disponibilidade de mecanismos alternativos de solução de controvérsias que sejam acessíveis, imparciais e eficazes, como inserimos na nova ordenação processual, os meios alternativos de solução judicial. Vale mencionar que o Brasil, infelizmente, ocupa apenas a 80ª posição no ranking entre 142 países analisados pelo Índice do Estado de Direito 2024, sendo que o eixo, como pontuação mais baixa, infelizmente, diz respeito à justiça criminal. Dentro desse eixo, o critério com menor pontuação é o relativo à imparcialidade do sistema criminal. Nesse aspecto, o Brasil ocupa a estarrecedora penúltima colocação no ranking global, sendo a vexatória última posição ocupada pela Venezuela.
De maneira semelhante, a organização sem fins lucrativos Freedom House utiliza o índice Nações em Trânsito para averiguar a situação da democracia em determinados países. Muito embora a referida organização colha dados empíricos apenas de países situados entre a Europa Central e a Ásia Central, o estado dos critérios que compõem aquele índice e, consequentemente, o estado da arte e o estudo revelam que a diferenciação entre democracias e autocracias é permeada por diversos matizes, dividindo os países em 5 categorias: democracias consolidadas, democracias semi-consolidadas, regimes híbridos ou transicionais, regimes autoritários semi-consolidados e regimes autoritários consolidados. O enquadramento de determinado país em uma dessas categorias depende do exame de diversos fatores, reunidos em 7 indicadores: governança independente, governança democrática, independência e configuração do judiciário e, mais uma vez, constante a corrupção. Isso, senhor presidente, equivale ao que a Suprema Corte faz ao ter um programa próprio de enumerar os objetivos de desenvolvimento sustentável e dar prioridade a esses julgamentos, o que é feito pela nossa inteligência artificial através de vários instrumentos. Vitor, Vitória, Maria e Rafa, nossos equipamentos de inteligência artificial. As democracias consolidadas são países que se aproximam das melhores práticas da democracia liberal. As democracias semi-consolidadas caracterizam pela presença de instituições eleitorais regulares e competitivas, também fundadas no sufrágio universal, embora possam ocorrer irregularidades pontuais. Regimes híbridos ou transicionais são democracias eleitorais frágeis, que cumprem apenas requisitos mínimos para a escolha dos governantes. Regimes autoritários semi-consolidados são regimes que procuram manter uma fachada democrática, mas não cumprem sequer os padrões mínimos de uma democracia eleitoral. Eleições são marcadas por manipulações sistemáticas, uso abusivo de recursos públicos e irregularidades que garantem a vitória dos incumbentes. Regimes autoritários consolidados caracterizam-se pelo fechamento quase absoluto do espaço democrático. O poder concentra-se em ditadores ou elites dominantes, mantidos por longos períodos mediante eleições simuladas, eleições pautadas e eleições, muitas vezes, simuladas, sem competição real. A liberdade de expressão é praticamente inexistente. A mídia é estatal ou controlada por aliados do regime, e a censura é onipresente. Regimes autoritários consolidados. O judiciário encontra-se subordinado ao poder político e serve de instrumento, nesses regimes autoritários, de perseguição de opositores. A violação a direitos civis, políticos e humanos são disseminadas, e a corrupção é endêmica e utilizada como mecanismo de manutenção do regime e de neutralização de adversários. Note-se que, nos julgamentos de grande complexidade, entendeu-se que a corrupção não é só de dinheiro, é satisfazer interesses de qualquer natureza. Note-se que, mesmo sendo um índice destinado à apreciação qualitativa e quantitativa da democracia, os componentes do Nações em Trânsito são intrinsecamente relacionados ao Estado de Direito. Assim, por exemplo, o manual desse índice aponta que, nos regimes autoritários consolidados, o rule of law, o Estado de Direito, é subordinado ao regime. E violações de direitos políticos, civis e humanos são generalizadas. Os tribunais são usados para assediar membros da oposição.
Outra instituição que se debruça sobre a problemática de classificar os países pelo estado da democracia é a inteligência da economia ou inteligência econômica, vinculado ao editorial The Economist, cuja análise é baseada no denominado Índice da Democracia. Este classifica os países em quatro tipos de regimes: democracias plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários, com base também em seus indicadores. Esse índice de democracia, e eu falo isso porque duas informações saíram contraditórias. O The Economist coloca o Brasil lá embaixo, no índice de democracia, e surgiu outro dia um artigo freelance em que se aponta a democracia brasileira como uma coisa de outro mundo, melhor do que todas essas que aqui se classificou. Como se nota, é um índice mais restrito do que nações em trânsito. Porém, a sua análise contempla uma gama maior de países. São 165 no total, dentre os quais o Brasil figura na 57ª posição em 2024. É considerado uma democracia imperfeita. Muito embora o país ainda não tenha sido relegado ao status de regime híbrido, houve queda acentuada na sua classificação nos últimos anos, tendo o relatório Índice da Democracia 2024 apontado com destaque alguns motivos desse declínio. E aqui eu destaco que o Índice Brasil sofreu essa queda a que eu me referi, levando a perder posições no ranking global, ocupando essa posição aqui me também destaquei. Gerir o impacto das plataformas de mídia social sobre a democracia brasileira tem se mostrado problemático em 2024. Segundo esse índice, a nossa Corte teria extrapolado esse limite. Desde 2019, a Corte conduz investigações constantes do relatório, estou reportando meu relatório, conduz investigações controversas sobre a prorrogação de suposta averiguação e propagação de suposta desinformação dirigida contra as instituições eleitorais e democráticas no Brasil. Nesse contexto, não surpreende que, quando questionados se acreditam que a liberdade de expressão é garantida no país, quase 64% dos brasileiros respondam que é pouco garantida ou nada garantida, de acordo com dados do Latino Barômetro de 2023, índice substancialmente superior à média regional de 45%, ou seja, nós em 64%, a média regional em 45%. Ademais, 62% dos brasileiros afirmam não expressar suas opiniões sobre problemas enfrentados pelo país, segundo essa mesma pesquisa, percentual superado apenas por El Salvador, e bem acima da média regional de 44%. A nota brasileira também foi negativa, impactada por novas revelações sobre uma suposta tentativa de golpe em 2022 contra o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A acusação sugere que planejavam assassinar o presidente e magistrados da Suprema Corte. O golpe teria sido articulado por ex-presidente da extrema-direita, bem como por membros de alto escalão das Forças Armadas. Todos negam o envolvimento. O caso evidencia que, mesmo passados cerca de 40 anos do fim da ditadura militar, parte dos militares ainda mantém baixa consideração pelo governo civil. E aí eu transcrevo
mais alguns textos. A divisão das autocracias entre regimes híbridos e regimes autoritários puros é também utilizada pela professora da Universidade de Essex, no Reino Unido, Natasha Lindstrom, onde destaca que há diversos autores que se dedicam ao estudo dos regimes autoritários, que realizam eleições com pequeno grau de incerteza. E esses regimes são denominados regimes híbridos, autoritários eleitorais ou regimes autoritários competitivos. Embora os regimes híbridos promovam eleições em que a oposição pode desafiar de forma significativa os governantes em exercício, o campo de jogo eleitoral não é equitativo como ocorre nas democracias. E aí eu discorro sobre todos esses regimes híbridos. Todas essas nuances, senhor presidente e egrégia turma, revelam que o bem jurídico tutelado pelo artigo 359-L do Código Penal, é dizer, o Estado democrático de direito possui diversos aspectos que perpassam as liberdades fundamentais, a integridade das eleições, a responsividade dos poderes públicos, o respeito ao devido processo legal, o combate à corrupção e à violência, dentre outros. Cada um desses elementos está sujeito a gradações quanto à sua efetividade completa, variando de acordo com a sua concretização formal e material. Disso decorrem duas conclusões parciais. A primeira diz respeito ao elemento subjetivo do tipo, o dolo necessário para a configuração do artigo 359-L do Código Penal, que exige que o agente dirija voluntariamente a sua conduta à supressão material de todos os elementos do Estado democrático de direito, esses que foram anunciados, abrangendo a liberdade de expressão, abrangendo o voto, abrangendo a alternância no poder, a separação de poderes, a soberania da Constituição, a independência do Judiciário, o acesso à justiça, o devido processo legal e as prerrogativas parlamentares. É essencial, portanto, que o sujeito ativo do crime tenha o desejo de atingir todos esses fatores basilares do regime democrático, bem como que a sua conduta seja capaz de criar um perigo real, não meramente hipotético, à subsistência de cada uma dessas instituições básicas. O dolo, afinal de contas, é um elemento central do direito penal, conforme a lição do professor Steven Chavel, que é um dos precursores da análise econômica do direito. Diz o professor Chavel, uma característica central do direito penal é a ênfase que atribui ao dolo uma importância singular. Para analisá-lo, é conveniente iniciar por meio de algumas definições. Diremos, então, que um agente tem dolo quanto a um resultado se deseja tal resultado e atua de modo que acredita aumentar a probabilidade da sua ocorrência. Na nossa doutrina pátria, Aníbal Bruno destaca que a ação humana somente atrai a reprimenda penal quando o agente prevê as consequências do seu comportamento em sua totalidade, dirigindo ao fato e ao atingimento da finalidade criminalmente proibida. Se não há uma relação causal entre a conduta e o risco ao bem jurídico tutelado, nem a plena representação dessa relação pelo sujeito deve-se concluir pela atipicidade da conduta. E aqui eu transcrevo as passagens do professor Aníbal Bruno no tomo 2, ainda da editora Forense de 84. Desse modo, domina o fato pelo conhecimento das causas e transforma-o em uma ação dirigida a um fim. Definição de dolo. A representação no dolo deve compreender o fato total. O agente deve ter conhecimento da ação integrada nos seus dois momentos,
comportamento e resultado que dele provém. Mas por isso mesmo que o ato do agente tem de ser causal em referência ao resultado. No sujeito deve representar-se essa relação de causalidade. A segunda conclusão parcial diz respeito à intensidade da conduta praticada relativamente aos elementos caracterizadores do Estado democrático de direito. É que o tipo do artigo 359-L do Código Penal emprega o verbo abolir, que denota uma ação capaz de suprimir ou eliminar. Por isso mesmo, não é suficiente para a abolição do Estado democrático de direito o atingimento de apenas um ou algum dos seus componentes, nem a prática de condutas que meramente os enfraqueçam, mitiguem ou relativizem, sem, contudo, eliminá-los. Malgrado a referida disposição legal criminalize também a conduta de restringir o exercício dos poderes constitucionais, a restrição deve ser de tal sorte que conduza inequivocamente à abolição do próprio Estado democrático de direito. A norma penal pune, na realidade, a conduta deliberadamente dirigida a conduzir a nação ao estágio de um regime autoritário híbrido ou puro, com efetiva capacidade de atingir esse objetivo em todos os seus aspectos necessários. Deve ser rejeitada, sim, a interpretação ampliativa desse novel tipo penal para abranger condutas que configurem mera irresignação com o resultado eleitoral, sem capacidade ou dolo de arruinar as multifacetadas instituições que garantem o autogoverno democrático no país. Com efeito, diferentemente de nós, juízes, que devemos nos abster de declarações públicas frequentes, notadamente as de cunho político, haja visto o nosso dever constitucional de preservar a independência e a imparcialidade das instituições que integramos, os agentes políticos, diferentemente, e os agentes públicos eleitos, devem, por natureza, engajar-se no debate público. Esse debate essencial para a democracia ocorre muitas vezes por discursos inflamados e irrefletidos, porquanto o mandatário político é instado a manifestar-se com enorme frequência sobre temas de variada sorte. O risco de declarações infelizes, declarações ofensivas é permanente, mas essas declarações devem ser depuradas também pelo filtro democrático, à luz do escrutínio dos eleitores. Caso declarações dessa natureza pudessem ser consideradas atentados às instituições democráticas, haveria inequívoco efeito inibidor sobre o debate público, inibindo a assertividade, inibindo o engajamento que a sociedade espera de seus mandatários, de modo a compreender, em última análise, o próprio funcionamento da democracia. Em síntese, por mais determinados comportamentos possam ser nefastos para a maturidade política do país, atrasando a solidificação de suas estruturas jurídicas e sociais rumo ao estado de uma democracia consolidada ou plena, refugirão a incidência da norma criminalizadora, quando incapaz de causar, como sua consequência direta, a completa abolição dos múltiplos elementos intrínsecos ao Estado democrático de direito. Uma eventual compreensão ampliativa do objeto material desse crime sujeitaria indevidamente ao risco de sanção os atos dos agentes políticos praticados no âmbito do sistema de freios e contrapesos, inclusive decisões judiciais, que, porventura, limitem o funcionamento dos outros poderes sem ordem expressa e específica da Constituição. Consoante comentam os doutrinadores do tempo, algumas pessoas
consideram quaisquer restrições à regra majoritária como um controle judicial como antidemocráticas. Obviamente, o legislador não teve a intenção de amesquinhar o uso do direito penal, compreendido sempre como última ratio, quanto mais para criminalizar o funcionamento corriqueiro dos órgãos políticos, ou desabafo irrefletido de candidatos derrotados a cargos públicos, o denominado vulgarmente foro choro de perdedor. A mens legislatórios resta evidenciada pela cláusula restritiva prevista no artigo 359-T do Código Penal, este inserido nas disposições comuns a todos os delitos previstos no título 12º dos crimes contra o Estado Democrático. O referido artigo 359-T do Código Penal estabelece que não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, afastando qualquer pretensão de punir como atentados ao Estado Democrático ou tentativas de golpe de Estado, bravatas, como foi dito aqui no interrogatório, bravatas proferidas por agentes políticos contra membros de outros poderes, ainda que extremamente reprováveis. Nessa mesma linha, deve ser também considerado o veto ao artigo 359-O, que seria incluído no Código Penal pela Lei 14.197 de 2021, para criminalizar a conduta de promover ou financiar pessoalmente por interposta pessoa, mediante uso de expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicação da mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Efetivamente, esse dispositivo foi vetado. E as razões do veto elucidam não ser possível, por meio de crimes contra o Estado Democrático de direito, punir o discurso político, mesmo que ácido, repugnante ou falso. Afinal, anotou-se que a alteração legislativa proposta seria contrária ao interesse público, por não deixar claro se haveria um tribunal da verdade para definir o que viria a ser entendido por inverídico a ponto de constituir um crime punível, o que acaba por provocar enorme insegurança e atentado à democracia.